Olá, tudo bem? Queria fazer uma pergunta para você que está assistindo. O que você tem feito ao longo dessa pandemia, dentro desse ambiente aí, todo virtual que a gente tem vivido? O que você tem feito para se engajar? É um curso? É uma aula de ginástica online? É um encontrinho com os amigos de forma virtual? O que tem te deixado engajado e garantido que você tem ficado algumas horas ali preso na frente do computador? Difícil, né? Pois bem, meu nome é Fernanda Fachin, eu sou psicóloga, trabalho na Fábrica RH já há 9 anos, trabalho como gerente de projetos e estou aqui hoje para contar para vocês 5 diferentes casos de soluções que podem engajar as pessoas dentro do ambiente virtual nas empresas. Bora lá conhecer? Mas eu não vou ficar só aqui falando. Aqui nós gamificamos tudo, inclusive a nossa palestra. Então eu convido vocês a participar também, fazendo alguns games aí, alguns desafios para vocês ao longo dessa palestra. Eu vou mostrar aqui para vocês um caça-palavras que tem 4 vantagens de se gamificar um treinamento. Vamos lá? Se você encontrou as palavras engaja, diverte, integra e ensina, mandou bem, acertou, começou bem. Vou fazer um outro desafio. Vocês já brincaram daquele quem sou eu? As pessoas colocam um post-it na testa, escreve o nome lá do personagem e as pessoas vão fazendo perguntas? Aqui eu vou dar dicas de quem sou eu. Então, se vocês precisarem, vocês pausam aí o vídeo, pensam um pouquinho e respondem, para ver se vocês estão conectados aqui comigo, tá bom? Vamos lá? Surgi em 2004. Posso ser informativo, engraçado e inspirador. Tenho temas diferentes e estou em alta. E a última dica é: muita gente me escuta no caminho do trabalho, enquanto cozinho ou faz exercícios. E aí, já adivinharam ou querem dar aquela pausadinha para pensar um pouco mais? Eu posso dar um tempinho para vocês. Acertou quem falou podcast. Muito bem. É isso mesmo, gente. A gente usou esse recurso do podcast para poder unir e engajar as pessoas. Como é que funcionou? Foi uma campanha que a gente fez com mais de 300 funcionários de uma empresa de energia. Essa ação ela aconteceu em 2 localidades diferentes. Localidades que eu digo cada uma na sua casa, né? Mas aconteceu tanto aqui em São Paulo quanto em Porto Velho, em Rondônia. E aí todos os funcionários, eles eram estimulados a compartilhar reflexões sobre o futuro, sobre o momento, sobre o que eles estavam passando. Eles podiam falar uma pessoa, né, reconhecer uma pessoa que estivesse ajudando ela, né, durante aquele período de isolamento, isso sempre voltado para o ambiente de trabalho, tá? Podiam fazer uma declaração para alguém, falando: puxa, fulano, você tem sido nota 10, eu tenho percebido que você tá ponta firme aí durante essa pandemia. Nós ficamos aí aproximadamente, foi quase um ano, colhendo informações, colhendo esses depoimentos, e depois nós reunimos todos eles e todas aquelas reflexões que diz respeito a alguma outra pessoa ou algum depoimento, algum reconhecimento, nós transformamos em uma série de podcasts. Então, foram vários podcasts que nós divulgamos ao longo de um mês. A gente divulgava num blog da campanha que a gente criou. E nesse áudio, né, nesse podcast, as pessoas podiam ouvir pessoas relatando algo sobre você. Então, foi muito legal, porque as pessoas puderam receber elogios públicos. O RH foi muito elogiado, pessoas emocionadíssimas, né, falando que imaginei o quanto eu podia fazer a diferença na vida de alguém, e olha só, né, tô sendo reconhecido aqui. Então foi muito legal, porque a gente percebeu uma evolução da última campanha para essa, um envolvimento muito maior das pessoas, porque elas
todo mundo queria ouvir, todo mundo falou assim, ai, será que eu vou ser citada no próximo áudio? Né? Então, isso foi muito legal, porque as pessoas se interessavam em ouvir as histórias uns dos outros, ouvia que as pessoas estavam sendo reconhecidas, então foi sucesso, o RH acertou em cheio, e a gente quem ajudou aí, fez todo esse movimento de fazer os estímulos para que as pessoas pudessem contar suas histórias, reunir todas essas informações e gravar esses podcasts e divulgar. Foi sucesso. Então, essa foi uma experiência que marcou, né? Todo mundo vai lembrar sempre dessa ação que a gente fez e que deu super certo. Foi super engajador. A próxima ação que a gente vai contar para vocês foi uma ação que a gente fez toda pelo WhatsApp, tá? Foi para um público 100% operacional, de uma indústria farmacêutica, em que a gente trabalhou um tema que tinha tudo para ser chato, em que ele é um pouquinho mais técnico, digamos assim, mas a gente conseguiu transformar ele de um jeito bem legal. Vamos ver se vocês adivinham que tema é esse? Então, vamos lá, eu vou dar algumas alternativas aqui e aí vocês chutam aí qual vocês acham que é, tá? Então, o primeiro, vocês acham que foi segurança o tema? Indústria farmacêutica, público operacional, assunto técnico, pode ser, né? O outro, procedimento operacional padrão. Já ouviram falar nisso? Que tem regrinhas para tudo que eles têm que fazer. Ah, esqueci de falar. Era uma área de pesagem, o pessoal que põe lá miligramas, né, de líquido, de pó, enfim, de uma série de produtos super importante. Código de ética. Vocês acham que pode ser código de ética? Importante esse tema também, hein? E o outro, técnicas de comunicação. Qual vocês acham que foi o tema que a gente conseguiu trabalhar com essa galera? A, B, C ou D? Eu vou dar mais uma dica para vocês. Tem uma musiquinha que pode ajudar. Vou pagar uma mico aqui agora, hein? Que é assim, ó. Eu danço pop, pop, danço pop, pop. Ai, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Eu danço pop, pop, danço pop, pop. Mas enfim. E aí, acertaram? Ó, foi uma boa dica, hein? Muito bem. Quem colocou a alternativa B, procedimento operacional padrão, o POP acertou. Muito bem. Esse foi o tema que a gente trabalhou e, inclusive, a gente transformou essa siglinha, né, que é o procedimento operacional POP, em uma campanha que foi super legal, que foram os ídolos do POP. Então, por trás de toda essa ação do WhatsApp, nós fazíamos uma competição. Então, a gente sempre divulgava um material, que a gente pegou todo esse conteúdo chato, né? E a gente leu, estudou e transformamos ou em vídeo ou no infográfico. Só que o infográfico tudo bonitão, com passo a passo, super legal. E aí, os participantes, todos os funcionários dessa área, recebiam por WhatsApp esse estímulo. E aí depois eles recebiam um quiz com algumas perguntas e todos eles respondiam. Isso tinha um ranking e conforme ia avançando nos temas, a gente ia divulgando esses rankings e eles iam ganhando prêmios. Então eles ganhavam raspadinhas, que aí eles iam lá trocar depois, lá no final, e eles iam ganhando uma série de premiações e lá no final tinha um prêmio master, quem fosse o melhor de todas as rodadas. Mas o que foi muito legal é que a gente conseguiu transformar uma ação com assunto chato, num jeito legal, tendo competição, e a gestora da área deu um feedback super bacana pra gente, que todo mundo estava engajado, e de fato a gente via lá a listinha de pessoas participantes, e a galera toda estava participando. A gente teve um índice de satisfação dessa ação que foi super bacana, acima de 85% do NPS. A gente sempre divulgava, depois que eles faziam o quiz, divulgávamos as respostas para poder fixar também para eles as respostas certas. Então, foi uma ação que, de fato, marcou. Ela foi feita todinha no WhatsApp e que, olha só, né, dentro de um ambiente mais operacional, mesmo estando todo mundo à distância, num assunto que é relativamente chatinho, a gente conseguiu transformar isso de um jeito super engajador e a gente teve uma adesão super bacana. O terceiro case que eu quero contar para vocês foi uma campanha que a gente fez, cujo nome era Distantes, mas Conectados. Então, um grupo de pessoas de dentro da empresa que estavam afastados por diferentes motivos.
gravidez, hipertensão, idosos, obesos. Então, essa empresa, que também é uma indústria farmacêutica, afastou desde o início da pandemia todas essas pessoas para elas ficarem em casa. Mas ao contrário do que todo mundo pensa, né, essas pessoas não estavam em casa tranquilas, tô aqui de férias esperando o tempo passar. Imagina a tensão que essas pessoas não estão já de ficar em casa todo esse período, de pensar, puxa vida, eu tô aqui, mas a minha posição, pode ser que eles tenham contratado alguém para ficar na minha posição, né? O trabalho tem que andar. Então essas pessoas ansiosas em casa, preocupadas. Então a empresa fez uma ação super legal, eles procuraram a gente e falaram assim, olha, a gente quer mostrar que mesmo eles estando em casa, não trabalhando, a gente está junto com eles. E que a gente quer que eles continuem se desenvolvendo, mesmo à distância, mesmo não sendo aqui para o trabalho. A gente quer divulgar vários conteúdos para que eles possam aprender e poder se desenvolver. E foi isso que a gente fez. Para isso, a gente usou uma tecnologia de games 100% virtuais. Então, é uma plataforma em que a gente cria um avatar, então é super legal, cada pessoa, eu mesmo tenho meu avatarzinho, coloquei lá meu cabelinho, meu tom de pele, minha cor de olhos, aí eu ponho minhas roupinhas, tem tatuagem que eu posso pôr, tem acessórios, brinco, colarzinho, enfim, uma série de coisas que eu posso utilizar, cadeirante, enfim. Você monta o seu avatar e você percorre por trilhas. A gente vai colocar aqui uma imagem para vocês verem. Essas trilhas, você vai jogando várias atividades lá dentro e você vai aprendendo. Então, sabe aquelas brincadeiras que a gente sempre jogou na nossa infância? Tipo, jogo da memória, o famoso, era forca, né? Pelo menos eu chamava de forca, mas lá a gente chama de emparedado, que conforme você vai falando as letrinhas para tentar adivinhar qual que é a palavra, a parede vai subindo, aí chega uma hora que se você errou tudo, perdeu. Você pode assistir vídeos, aí depois tem lá uma pergunta para você colocar em ordem as palavras e tentar adivinhar quais são os temas que estão sendo trabalhados, enfim. A gente trabalhou 4 grandes temas lá, cada tema com uma trilha completa. Esse ambiente virtual também tem um ranking, também a gente consegue divulgar ganhadores, então foi muito legal que a gente conseguiu engajar as pessoas, mesmo estando em casa, e melhor ainda, elas se sentirem próximas, por isso o nome dessa ação, né? Distantes, mas conectados. Então tem o lance lá do conectados, de ser um negócio virtual, mas também da empresa mostrar a mensagem principal, que estamos aqui, tá? A gente não te abandonou. Foi super legal, porque a gente conseguiu aproximar as pessoas e elas se desenvolveram, né? Mas vamos ver se vocês adivinham. Quais temas vocês acham que a gente trabalhou lá? Vamos fazer de novo um outro caça-palavras? Vou colocar aqui na tela para vocês e vocês me falem se vocês adivinharam pelo menos 2 dos temas, vai? Para não ficar tão difícil. Se você encontrou a palavra saúde e segurança, você acertou. Além desses 2 temas que estão super em alta nas empresas, a gente trabalhou o protagonismo e o POP, também, procedimento operacional padrão. Mas a gente não se limitou a falar, por exemplo, de segurança só lá no ambiente de trabalho, segurança como um todo, na sua casa. Então, por exemplo, a pessoa que está trabalhando de casa, ou mesmo que não está trabalhando, que está lá afastada, quando ela vai cozinhar, a gente dava dicas para ela não deixar o cabo, por exemplo, para fora do fogão, porque alguém podia passar, esbarrar e derrubar nela, enfim. Então, essas dicas e muitas outras a gente ia passando nesses treinamentos. A gente começou falando de protagonismo, até para poder trazer eles e falar assim, você é o protagonista da sua carreira. Independente de você se desenvolver aqui para a nossa empresa, a gente quer que você se desenvolva para a sua carreira, para a sua vida. Então, vamos lá, vamos fazer os treinamentos, esse é o primeiro de outros. Então, a gente começou propositadamente por esse tema protagonismo e passamos por todos os outros, inclusive saúde, não era só saúde física, a gente falou muito de saúde emocional também, ainda mais nesse momento que a gente está passando, de pandemia, isolamento, um monte de coisa acontecendo no mundo, um monte de mudança. Então é um assunto fundamental para a gente trabalhar, mas não precisa ser pesado, não precisa ser difícil, chato. A gente pode fazer isso de um jeito leve, gostoso e gamificado, e engajador, né? Afinal de contas, esse é o nosso tema. É isso aí, então esse foi mais um case de engajamento com jogos online, usando avatar e trilhas online para engajar todo mundo.
Agora eu quero mostrar para vocês um outro tema que a gente trabalhou, que eu aposto que quase todo mundo que está assistindo já jogou esse game. Inclusive, na palestra do ano passado, não, tô perdido no tempo, 2019, na palestra do CBTD, nós fizemos esse tipo de jogo. Quem estava lá vai saber. Eu vou dar algumas dicas para vocês, para ver se vocês adivinham, né? Se é que vocês já não estavam lá e já não estão sabendo o que é. Mas olha só, a primeira dica é que nesse jogo, muito se fala isso aqui, ó. 2 patinhos na lagoa! E aí, quem tem? Essa é uma dica. A outra é, quem tá na boa? Essa é uma outra. E aí, já jogaram? Numa quermesse, né? Numa reunião de família, isso mesmo, é o jogo de bingo! Bingo, galera, é sucesso, sempre que a gente faz jogo de bingo, é uma farra, todo mundo fica, tô na boa, aqui tá quase, tá. Só que não é um bingo comum, né? A gente faz um bingo de conteúdo, um bingo que as pessoas possam aprender e ficar engajadas. E foi exatamente isso que a gente fez para um escritório de advocacia. Então, eles se reuniram no começo do ano para falar sobre resultados do ano passado e para falar de metas para esse ano. E além disso, eles quiseram trazer um pouco de comportamento, né? Um pouco de como a gente vai lidar com tudo isso, como que a gente pode enfrentar tudo isso que a gente está passando de um jeito diferente, ou o que a gente tem feito que não está sendo legal e que a gente precisa mudar. Então, para isso, nós fizemos várias conversas com as pessoas lá dentro, conseguimos escolher várias histórias, vários cases muito legais, e a gente transformou isso em um jogo de bingo. Como que era isso? Todos os participantes receberam uma cartela, e essa cartela, ela pode ser física, dependendo do número de pessoas e da verba que vocês têm, vocês podem mandar para as casas das pessoas, ou até se são pessoas que estão frequentando ainda a empresa, podem ir lá retirar essa cartela, ou não, gente, virtual, né? Tudo virtual. Manda lá um desenho da cartela feita bonitinha e tal, mas aí cada um, quem tem impressora em casa imprime, quem não tem faz lá xizinho no papel, ou então joga virtualmente mesmo, né? Deixa lá projetado e vai marcando lá no PowerPoint, ou vai anotando, enfim. Mas tem várias formas de a gente fazer esse game dar certo. Mas sempre tem um facilitador conduzindo, esse é um encontro virtual, e aí esse facilitador vai dando dicas. E essas dicas podem ser de diferentes formas. Essa dica pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser uma frase, uma citação, um casozinho que a gente lê. Então a gente vai falando os estímulos e aí os participantes vão ter que reconhecer, nesse caso aqui, eu acho que o comportamento que está aqui em jogo é o comportamento tal. E aí a gente corrige, o facilitador corrige e fala, muito bem, é esse comportamento mesmo. Ou seja, quem tem flexibilidade na cartela, marca. Aí cada um marca. Aí passa outro estímulo e assim por diante. Então, vai sendo super legal porque eles vão se reconhecendo nesses estímulos. Então, não é a empresa ou o gestor ou o agente mesmo que fica apontando, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eles olham um estímulo, enxergam um comportamento e falam, nossa, a gente faz isso. Porque sempre o facilitador vai perguntando, e aí galera, vocês reconhecem esse comportamento aqui dentro? Vocês acham que isso acontece? E aí eles vão, nossa, isso acontece. Ah, mas isso é saudável, não é saudável? Ah, isso não é muito saudável, né? Ah, não, então o que vocês podem fazer para mudar? E aí, junto com eles vão chegando nas respostas, eles vão trazendo a solução. Então, é muito mais legal, ao invés de eu ficar dando beabá e falando, olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, eles chegam nas respostas e eles nos trazem o que eles precisam fazer para melhorar ou continuar fazendo. 1, 2, 3 e... Gestão da marca pessoal estrela! Parabéns! Muito bom, Nath! Nossa, primeira vez que eu ganhei alguma coisa na vida. Muito bem! Vou mandar no chat qual é o prêmio. Então,
o jogo do bingo é super interessante para que eles possam reconhecer os comportamentos e também colocar, né, as soluções já ali como to do, né, como tarefa de casa. E eu tô dando esse exemplo de bingo do comportamento, mas o bingo a gente pode fazer para N coisas, tá? A gente pode, por exemplo, a gente está fazendo, inclusive agora para uma empresa, um bingo dos produtos. Então, ao invés de a gente ficar falando, olha, então nós aqui dentro da empresa trabalhamos com produto A, B, C e D, a gente vai dando dicas sobre aqueles produtos e as pessoas vão falando, Eu acho que é produto tal. e aí, por diante, a gente vai aprendendo os produtos. Então, uma forma também interessante de, depois que eles acertam, é o produto tal, é a gente explicar um pouco mais. Muito bem, esse produto vai ser lançado dia tal, ou então tá aqui um vídeo, teaser, né, do lançamento, ou da divulgação que foi feita, enfim. Então, tem várias formas de a gente usar mais essa solução aí virtual, que é o bom e velho bingo. Diverte, garante aí uma diversão e engajamento é garantido. Agora vamos para o nosso quinto e último caso. Bom, esse caso foi uma empresa que, como todas as outras, tiveram que se adaptar rapidamente a essa realidade de home office, mas que queria, ao mesmo tempo, mostrar para as pessoas que elas estavam próximas, né? E com tanta coisa acontecendo, para que o clima de insegurança, de incerteza, não tomasse conta das pessoas. Então, mas como que a gente faz isso? De entrar na casa das pessoas, mantendo isolamento, no meio de uma pandemia? A gente conseguiu. Então, eu vou falar um enigma para ver se vocês conseguem desvendar o enigma e descobrir qual foi a solução de engajamento que a gente propôs e que deu super certo. Vamos lá? Se quiser, pode pausar aí para poder desvendar o mistério, que eu dou um tempinho para vocês. Muito bem. Quem desvendou aí as imagens e encontrou a palavra realidade aumentada? Bingo! Acertou! Esta foi a solução que a gente propôs. Então, como que eu entro na casa das pessoas sem entrar? Realidade aumentada, gente. Pensa! Lembra do jogo que foi super sucesso, Pokémon GO? Em que os bichinhos entravam na nossa casa, a gente jogava a bolinha neles e capturavam? Pois bem, essa mesma tecnologia a gente consegue também utilizar para entrar na casa das pessoas e passar um grande recado. Então foi isso que a gente fez. Mandamos para a casa das pessoas um envelope contendo uma carta do presidente, convidando as pessoas a participarem da campanha de cultura que estava prestes a acontecer. E ele falava, né, na carta, mas para vocês entenderem um pouco mais como é que vai funcionar, quais são os principais detalhes, leiam aqui esse QR Code. Eles liam lá o QR Code e aparecia lá o holograma do presidente dentro da casa das pessoas. Então, a gente, de uma certa forma, conseguiu entrar e se aproximar a cada um. É um jeito de a gente abraçar o nosso colaborador, mesmo à distância. Então, ele passava os principais recados, ele falava de todo momento, né, que as incertezas, os medos, para não deixar ninguém se contaminar por isso, que estávamos todos juntos, mesmo cada um dentro da sua casa, mas o importante é que todo mundo ficasse seguro e prontos para a retomada. E para isso, nada melhor que trabalhar a cultura organizacional. Então, ele fazia um grande convite para todo mundo para participar dessa campanha de engajamento à cultura que estava prestes por vir. E, pessoal, foi tão legal, a gente fez uma comparação da última campanha de engajamento que a gente tinha feito para essa. Nós tivemos um aumento de adesão em 70%, mais de 70%. Então, assim, foi muito significativo. O RH foi super elogiado, todo mundo agradecendo e falando que o quanto se sentiram de fato acolhidos e lembrados e conectados com a empresa. Então, foi muito legal, porque é um jeito inovador, usando toda a tecnologia que a gente tem aí de ponta no mercado, para poder transformar algo que é virtual em uma realidade.
né? Então, como que a gente faz isso? É claro que a gente tem um parceiro que tem uma tecnologia para isso, então tem que filmar lá o CEO tendo aquele fundo verde de chroma key, aí a mágica acontece, né? Mas tem todo um acompanhamento que a gente consegue fazer. Então, a gente desenvolve um aplicativo e nesse aplicativo a gente consegue entender todas as pessoas que fizeram a leitura do QR Code, que assistiram o vídeo. Então, é uma forma de a gente também medir tudo isso. Mas, Fernanda, a gente não tem verba para mandar envelope bonito para casa de todo mundo, a gente não tem logística para isso. Tá tudo bem. Existem outras formas de fazer isso. Você pode mandar um e-mail. Você pode colocar esse QR Code nesse e-mail e a leitura pode ser feita da mesma forma. A diferença é que vai aparecer ali na tela do computador, né? Com o celular, eu consigo apontar lá para o meu sofá, para a minha mesa, para qualquer lugar da minha casa, que o holograma vai aparecer ali. Mas no computador também é super legal, ele vai aparecer ali, vai também conversar com a pessoa e dar o recado como se estivesse falando ali, olho no olho. Então, depende muito da sua realidade, mas sempre dá. Engajar sempre é possível. Sempre de um jeito divertido, de um jeito bacana, mas é possível. Vale contar que essa campanha ela veio em conjunto com uma outra, em que as pessoas podiam compartilhar boas práticas de home office. O que cada uma estava fazendo, o que estava funcionando, o que não estava funcionando, o que deu certo, quais são as principais dicas. Então, era um jeito de todo mundo ficar conectado e aprender uns com os outros, de a gente compartilhar grandes conhecimentos, toda essa novidade que ninguém estava preparado para isso, então foi uma forma de todo mundo compartilhar, e isso faz parte da cultura dessa organização, então tudo a ver com o que a gente precisava. E o que é importante falar é que tanto o desenvolvimento quanto a aplicação, ela foi feita 100% à distância, como isso daqui que a gente está fazendo aqui agora, né? Eu estou fazendo uma palestra com vocês, que é gamificada, eu estou entrando na casa de cada um de vocês e a gente está conectado, né? Eu consegui, de alguma forma, interagir com vocês, trazer vocês para assistir aí a palestra de um jeito divertido, de um jeito gostoso, de um jeito diferente, e não precisa ser só eu aqui falando, né? Vocês puderam resolver enigmas, encontrar palavrinhas, pausar, pensar. Então, isso também é uma forma de engajamento. O grande recado aqui que eu queria dar também para vocês é o seguinte, que quando você vai desenvolver uma solução que é virtual, não fiquem presos a pegar o que era já exatamente pronto do presencial e transformar ele para o virtual fazendo pequenas adaptações. Não. Pensa, abre a cabeça, né? É outra realidade. Eu preciso garantir que o meu espectador vai ficar, né, ali engajado, olhando para a tela do computador que seja, ou do celular, e isso é diferente. Vamos combinar que no presencial eu dou aquela levantadinha, dou uma esticada, eu vou ao banheiro, eu bebo uma água, eu dou uma conversadinha aqui com o meu colega do lado. Diferente do virtual, em que você taca ali muitas vezes com a câmera ligada e as pessoas ficam vendo se você está prestando atenção ou não. Se você olha para o lado, as pessoas falam, o fulano não está prestando atenção. Então, é diferente. A gente precisa fazer mais intervalos, a gente precisa fazer um jeito diferente para garantir a diversão das pessoas. Quando o negócio está divertido, raramente elas vão se desconectar. Então, tem várias e várias formas de a gente engajar dentro desse ambiente virtual, se desprendendo daquilo que a gente fazia no presencial. Gamificar a distância vai muito além de puxar uma cartinha, jogar um dado virtual. Tem todos esses detalhes que a gente pode fazer. Falamos aqui de podcast, falamos de realidade aumentada, falamos de trilhas com avatar, usar o WhatsApp, fazer bingo, que é um jogo que está todo mundo super acostumado a fazer. Então eu preciso inovar, levar em conta um convite diferente que você faz para convocar a pessoa, pensar num formato interessante que vai prender a atenção do espectador. Então tem várias coisas que a gente pode fazer, mas não podemos esquecer daqueles principais ingredientes que a gente falou lá no começo. Tem que divertir, tem que integrar, tem que engajar e tem que ensinar. E também tem que ser memorável, certo? Espero que vocês tenham gostado e que essa palestra também tenha sido memorável para vocês, assim como algumas soluções que a gente fez e que foram memoráveis para todos os colaboradores, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.